Pessoal, aí continuando com o nosso conteúdo programático de biologia, a gente entra no segundo tópico, que ainda está no primeiro módulo, mas é bem rapidinho também. São os componentes da célula. Primeiro a gente falou da célula, destrinchou, falou qual era a diferença de uma célula procariota para uma célula eucariota, vocês têm que lembrar qual tem núcleo, qual não tem, qual célula é maior, qual célula é menor, e o exemplo de cada um. Principalmente, por exemplo, que é o exemplo clássico da bactéria. Tem que lembrar, tá? Qualquer dúvida, não ficou bem, voltem à aula de novo, tudo bem? Bom, e aí a gente tem que lembrar que a célula tem características químicas que vão estar se dividindo. Ou seja, a célula vai estar se dividindo em um contexto inorgânico e um contexto orgânico, né? Então, essa que a gente tem que lembrar. Então, ela está dividida em dois tópicos. As células com proficiência de seres ou compostos, né, químicos inorgânicos e orgânicos. Bom, aqui dos inorgânicos, o nosso principal é a nossa água. E aí eu vou tirar um tópico só para falar da água, tá? Bom, isso aqui eu acho que já é de conhecimento de todo mundo, a gente lembra, a água é literalmente o composto mais abundante que a gente tem. Dizem que até 70% a 80% do nosso peso corporal, da nossa célula, é composto de água. Uma das características principais é que ela tem um alto calor específico. O que seria isso, pessoal? É como se ela demora para chegar àquele estado, mas quando chega demora para voltar também. Então ela tem um alto calor específico. Tá? Eu quero que vocês lembrem isso. E aí, o que seria isso? É literalmente, vamos dizer, entre aspas, né? É como se fosse um amortecedor térmico. Ou seja, está facilitando ali para a gente chegar ou sair. Tem que lembrar que ela tem alta coesão. Alta coesão. O que mais que a gente pode dizer? E essa coesão dela aqui, ó, é principalmente por conta de umas pontes. Marcos, é a ponte de Foz? Não. Não. Lembra das PHs, pontes de hidrogênios, tá? Beleza? O básico. E aí, qual que é a função da água? Lembra? Regulação de temperatura, ela vai transportar substância, faz parte das reações químicas e outras coisas mais. Mas o principal é isso que a gente falou inicialmente, tudo bem? Pessoal, é o básico, básico, básico. Espero que vocês não tenham ficado com dúvida agora nessa questão, tudo bem? Então vamos avançando. O que é mais que a gente tem que desenvolver que é realmente importante para a prova, tá? E eu vou focar em coisas mais de prova agora. Bom, a gente falou que quando a gente vai para a parte da inorgânica, a gente tem água. Nosso segundo tópico, nosso segundo amigo são os minerais. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Então, de novo, ó, são os minerais. Minerais. O que vocês lembram de minerais, pessoal? Um mineral. O que vocês podem me dizer? Seu Marcos, um mineral é como se fosse um mineral igual para a gente. Ele vai ajudar a funcionar a célula. Isso aí, lembra dos principais, né? Sódio, potássio e cálcio. Os três principais, que são as cobranças de prova que a gente tem que saber. E aí a gente fala depois da bomba de sódio e potássio, mas eu quero que vocês lembrem esses três. E lembrem, tem uma outra coisa antes que eu me esqueça, tem os primários, que são chamados CHOMPs. Vocês já ouviram falar deles, né? Esses aqui são os queridinhos. Ou seja, o que a gente falou, carbono, hidrogênio, oxigênio. Esse M aqui você pode colocar como se fosse um N, mas é nitrogênio, fósforo e enxofre. Beleza? CHOMPs. Funções dos minerais, a gente fala que ele geralmente está associado a impulsos nervosos. Vocês lembram que a gente vai ter isso na contração muscular. De certa maneira, também um equilíbrio da célula, um equilíbrio celular, né? Então, é isso que a gente tem que lembrar, tá? Isso aqui é bem simplesinho. Bom, por agora eu quero que a gente foque nisso e deixe assim. Então, os minerais que a gente tem que saber. Tem um outro tópico que eu quero abordar, que seria sobre os ácidos. E vocês vão falar assim, Marcos, mas está dentro do inorgânico ou do orgânico? Ainda no inorgânico. Então, uma das coisas que eu quero falar com vocês são os ácidos nucleicos.
Marcos, peraí, eu já ouvi falar disso, cara. Os ácidos são praticamente onde a gente tem nosso material genético. Isso aí. Vocês vão lembrar de genética. Então, nosso material genético, né? Pessoal, o que eu quero que vocês lembrem aqui que é mais importante? E aí é clássico, né? A gente já cansou de falar e vai falar mais à frente também. É o nosso ADN, ou seja, o nosso DNA, e o nosso ARN, ou seja, o nosso RNA. Esses dois, eu quero que vocês lembrem. Ô Marcos, eu tenho que saber o quê? Pessoal, simples. O ADN é onde a gente tem de fato a nossa informação genética. O ARN é onde a gente vai ter, aqui ó, a princípio, esse R aqui, a gente pode dizer que é a Rússia. Ou seja, pensa que ela tem fábricas. Marcos, como assim? Marcos, tô ficando doidão. Pessoal, coloquem assim. É onde a gente tem fabricação de proteínas, tá? Então, o ARN é onde a gente faz a fabricação das proteínas. O ADN é onde a gente tem a informação genética que está no nosso corpo, tá? Marcos, tá, mas para que você falou isso? O que eu tenho que saber de importante? Chega de enrolação. Pessoal, no nosso ADN, eles vão dar uma sequência, que é A com T, C com G. Ou seja, são de bases nitrogenadas. Então, ADN, vocês lembram que esse D é de doble. Ou seja, é o ácido desoxirribonucleico. Então, ele tem doble hélice, tá bom? Então, aí lembra das bases que tem adenina, tianina, guanina e citosina. É isso que eu quero que vocês lembrem. A hélice junto. A com T, C com G. O pulo do gato, Marcos. Beleza. ARN agora. Ácido ribonucleico. Ou seja, uma ribonucleica de 1. Uma cadeia. Mesma coisa. Faz síntese de proteína e tem o A. Aqui, vamos deixar aqui, ó. CG. Ele tem o ACG. Quero que vocês lembrem e anotem aí. A diferença aqui é que no ARN ele não tem a tinina. Ele muda pela uracila ou uracilo. Pode colocar uracilo. Então, é A com 1, C com G. A com 1, C com G. Tá? Então, muda só essa coisa. Aqui a gente tem o T e aqui a gente tem o U. Então, ARN e ADN. Isso eu quero que vocês lembrem. O mais importante é isso, tá? Bom, beleza. E aí, agora sim, né, a gente vai entrar nos nossos amigos orgânicos. O primeiro que a gente vai falar vai ser os carboidratos. Pessoal, o que vocês lembram dos carboidratos que vocês poderiam me falar? Você fala assim, Marcos, carboidrato, pensa lá quando alguém fala assim, olha, você tem que evitar o carboidrato. Pô, eu lembro do pão, eu lembro do açúcar, eu lembro do arroz. Então, é literalmente a nossa principal fonte de energia, tá bom? O que eu quero que vocês lembrem? Dentro desses carboidratos, a gente chama, né, de glucídios, ou hidratos de carbono também. O que eu quero que vocês lembrem mais importante? Dependendo da prova, ele vai te pedir para falar os grupos, né? Eu acho bem difícil algumas provinhas, mas alguns cobras, que são os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos, tá bom? Ou seja, o que é isso? São literalmente alguma coisa junto com o álcool. Alguma coisa com álcool e uma parte de cetona, ou seja, aldeído ou cetona. E aí, literalmente, é para a gente, você pode colocar assim, ó, os três aqui são para a gente armazenar energia ou ter energia a curto prazo e dar um suporte. Os monossacarídeos, vocês têm que lembrar, na verdade, de dois principais, que é a glucose e a frutose. Tá, vamos colocar mais um, que é a ribose também? Então, três. Monossacarídeos, glucose, frutose e ribose. Os disacarídeos, a gente vai lembrar que é a maltose. Beleza? É a maltose. E o que é a maltose? E aí sim a prova começa a ser questão de prova mesmo. A maltose você vai colocar que é a glucose mais glucose. Então, quero que vocês lembrem isso.
nos disacarídeos, ou seja, dois sacarídeos, a gente tem o primeiro que é a maltose, que seria glucosa mais glucose, tá? Então, esse eu quero que vocês lembrem. E aí vamos para outra parte. Além desses, a gente vai ter uma outra parte, que é chamada de lactose. Vocês já ouviram falar? Lactose. São os principais, tá, gente? O disacarídeos, o principal é isso aqui. Bom, a gente tinha a maltose, né? Então, primeiro, aqui, ó. Primeiro, o nosso segundo é a lactose. O que é que eu quero que vocês lembrem da lactose? Lactose tem tosa ou asa no final. Então, é a glucosa mais a galactose. Quero que vocês lembrem esse conceito, tá? Deixa eu apagar esse P aqui. Eu faço de novo. Então, de novo, pessoal, os disacarídeos, a gente tem a maltose principal. O que é a maltose? É aqui, ó, a nossa glucosa mais glucose. Quando a gente vai para a lactose, lembra, é a glucosa mais a galactose. E o último, que é a sacarose. O que seria a sacarose, pessoal? E praticamente a gente repete, né? Glucosa mais alguma coisa. Então, deixa eu fazer de azul de novo. É a nossa glucosa, mas pense assim, pessoal, olha para o nome, sacarose. Sacarose realmente alguma coisa doce. Então, é a glucosa mais a frutose. Essas vocês têm que lembrar, tá? Mais importante é isso. Tudo bem? Marcos, eu não vou lembrar esse meninho ferrando. Vai, lembra de novo. Então, monossacarídeos a gente já sabe, são os principais. Quero começar nos di, que é o que a gente tem que lembrar de fato. E a gente tem a maltosa, a gente tem a lactose e a sacarose. E lembra, pessoal, é glucosa mais alguma coisa. Então, é glucosa mais alguma coisa. Tudo bem? Então, a maltose, glucosa mais galactose. A lactose é glucosa mais o quê? Perdão, pessoal, aqui eu coloquei lactose errado. Aqui, ó. A maltosa é glucosa mais glucosa. Perdão. Aqui é glucosa mais alguma coisa. Aí aqui que é a galactose. Tá? E na sacarosa é a glucosa mais a frutose. Quero que vocês lembrem isso. Marcos, ainda está confuso, eu não vou lembrar. Aí você manda lá o passinho do MLS. Aí você pode falar assim também, ó. Vou fazer aqui melhor. G, GA e F. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Então, 2. Aí você lembra, cara, de duas pessoas, né? Aí você lembra. Melhor lamber sabão. Beleza? Melhor lamber sabão. Gostoso, grande e fedido. Bom, vocês vão lembrar. De duas pessoas é melhor lamber sabão. Gostoso, grande e fedido. Lembra, é sempre... Então, lembra. É sempre glucosa mais alguma coisa. E o que a gente falou aqui, ó. Então, é glucosa mais... E você faz, ó. Melhor lamber sabão. Grande. Perdão. Melhor lamber sabão. Gostoso, grande e fedido. Tá bom? Perfeito? É isso que eu quero que vocês lembrem. Isso aqui geralmente é questão de prova, tá, gente? Se você tem outra forma de decorar, perfeito. Mas lembra, de duas pessoas é melhor lamber sabão gostoso, grande e fedido. Perfeito? Então, é isso que eu quero que você lembre. E no contexto geral, qual que seriam as funções desses carboidratos que a gente falou aqui? Seria ter a energia rápida e ter uma certa quantidade de reserva de energia, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Bom, então vamos avançando. E aí depois a gente chega nos tópicos dos lipídios.
Acho que alguém já estudou isso aqui. Vocês lembram dos lipídios, pessoal? Você fala assim, eu lembro do lipídio, sim. Lipídio, a gente tem isso aqui. Vocês lembram? Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês lembram de lipídios. Vamos pensar, gente, lipídios. O que dá para lembrar dos lipídios, hein? Então, assim, Marcos, eu lembro que dos lipídios, cara, eles sempre falavam assim, tem a membrana plasmática, que é como uma coisa de lipídios, e tem uma parte que é de lipídios. Isso aí é verdade, no ensino médio a gente sempre estuda isso. Bom, mas lipídios, aqui quem faz alguma coisa no Paraguai, quem estuda no Paraguai, vocês vão ver muito sobre os lipo alguma coisa, né? Lipo alguma coisa é para emagrecer. Então, você já associa esse lipo, de lipoaspiração, com graxa, ou seja, gordura, tá bom? Então, lipídios são gordura. Resumo, moléculas que a gente pode dizer que são hidrofóbicas. Beleza? O que quer dizer isso? Hidrofóbicas. Hidro é água. Foba é medo. Então, H2O e medo. Então, o que eu quero dizer com isso? São insolúveis em A2O, em água. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Bom, o que ele geralmente pergunta em prova? Que é como que está composta a questão dos classificação dos lipídios. E eles têm três grupos, que são os triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteroides. Tá? Então, é isso que a gente vai focar. Bom, triglicerídeos, pessoal, já fala. São três ácidos graxos. Ou seja, são três moléculas de gorduras que se unem ao glicerol. Tá? Então, esse aqui, eu quero que vocês lembrem que é o tecido adiposo. Principal coisa que eu quero que vocês lembrem. Tá? Reserva de energia, longo prazo, é o tecido adiposo. Bom, fosfolipídios, eu quero que vocês lembrem de membrana plasmática. Principalmente que a gente vai colocar um outro conceito que vocês têm que saber. Que eles vão ser moléculas aqui anfipáticas. Anfipáticas. Meu Deus, o que é isso? Pessoal, anfipáticas, como se a gente vai fazer a membrana. Aqui, ó. É só um exemplo bobo, tá? Mas a gente vai desenhar depois. Ou seja, pessoal, elas têm, vamos dizer, ela tem a cabeça que gosta da água, que eu gosto. Beleza? E aí você tem que pensar que cabeça que gosta da água e literalmente, aqui ó, como se a gente fizesse aqui os palitinhos, vão ser hidrofílicos, ou seja, ou hidrofóbicas, né? Não gostam. Beleza? Então, eu lembro do macete, como se estivesse fazendo um palitinho. Desenhe uma pessoa. Aí pensa que a gente está falando de gordura. Lembra, seu corpo gosta de gordura? A princípio, né? Então, você fala assim, ó, de lipídios não. Então, aqui não gosta de gordura. E aqui você lembra que em cima gosta. A nossa cabeça gosta de gordura. Está pensando na comida. Pensa assim, estou pensando em comida, eu sei que é a cabeça. Tá bom? Então é isso. A princípio é isso. E os esteroides, eu quero que vocês lembrem o principal, que é o agente causador das provas. Nosso amiguinho para subir muito, nosso colesterol. Esse aqui é o que as provas geralmente colocam, tá? O colesterol, em resumo, é o que vai dar estabilidade para essa célula, para essa membrana, tá bom? Literalmente vai ser isso. Então, de novo, né? Olhando aqui os lipídios, tem quase as mesmas funções. Bom, reserva, forma a membrana, protege e é isso. Só isso que eu quero que vocês lembrem, tá bom? Perfeito? Espero que nenhuma dúvida até agora, pessoal. Então, agora vamos para as proteínas. Esse aqui é mais simples. Todo mundo vai falar de alguma coisa de proteína. Alguém fala assim,
Cara, você tem que comer mais proteína para ganhar músculo. E aí? O que vocês lembram? O que vocês poderiam me dizer das proteínas? Você, Max, eu não lembro não. Só sei que a proteína é muito importante para a gente ter vida. De certa forma, sim. Ó, eu quero que vocês lembrem a proteína com ovo frito. Vocês vão pensar assim, tá? A única coisa que eu quero que vocês lembrem, então, é o nosso ovo. Principalmente quem faz alguma atividade já lembra do ovo frito, pensa que tem muita proteína. Bom, mais importante, pessoal, a proteína vai se dividir em primária, em secundária, em terciária e quaternária. Marcos, eu tenho que saber isso tudo? Não. Lembra só algumas coisinhas. A primária, a gente vai ter aminoácidos, tá bom? Beleza? A secundária, a gente vai ter as pontes de hidrogênio, perfeito? A terciária, a gente fala terciária porque é estrutura, né? Como se fosse tridimensional. Ou seja, é saber isso, é uma cadeia tridimensional. Não tem nada muito importante. E aí a quaternária, a gente vai dizer que quando a gente tem duas ou mais. Duas ou mais o quê? Pensa, duas ou mais união das cadeias. E aqui, deixa eu apagar e fazer de novo mais bonitinho esse 2. Aqui eu quero que vocês lembrem um exemplo para a prova de vocês, tá? Que é o mais importante. Aqui, ponto. Aqui eu quero que vocês lembrem da hemoglobina. Mais importante, pessoal, é isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Tem uma outra coisa que eu quero que vocês lembrem. De novo, primária, o que tem? Aminoácidos. Lembra disso. Secundária, lembra o que é? pH, pontes de fósforo. Não, pontes de hidrogênio. Terciária, que é uma estrutura tridimensional. A quaternária, lembra da hemoglobina. Tá? Bom, por que eu falei que a proteína é nosso ovo frito? Porque eu quero que vocês lembrem assim. O que vai mudar essa proteína? Primeira coisa é o calor. Então, calor, mudanças no nosso pH, beleza? Que vão mudar a estrutura da proteína, tá bem? Perfeito? Então, de certa maneira, ó, esses campos de fora, princípio, né? Principalmente calor, o campo que vem do pH pelo ambiente, vai mudar toda a estrutura que é transparente da proteína. E a parte líquida é como se fosse a clara e branca do ovo, né? A parte branca do ovo, por assim dizer. E lembre que isso acontece porque a proteína tem esse processo chamado de desnaturalização. Marcos, espera aí, então o que é essa desnaturalização? Ou seja, perdi meu ovo frito pelo calor e temperatura. Tá? Mudei, literalmente. Tá bom? E aí um exemplo clássico, né? A gente tem os músculos também. A gente vai estar alojado nessa questão proteica. Tá bom? Pessoal, espero que nenhuma dúvida até agora. Qualquer dúvida, vocês também escrevam e mandam. Então, de novo, vamos fazer um repasse básico. O que seria proteína? Função principal? A gente já sabe. Proteção. Tá? Proteção eu vou construir. Lembra principalmente do ovo que a gente come para ganhar músculo. Ovo frito. Beleza? Isso que eu quero que vocês lembrem por agora. O mais importante é isso. Essa divisão, que ela tem mais de uma função, né? Se divide em mais de uma. E que também ela tem essa função mais intrínseca, que é a questão da desnaturalização. O que é isso mesmo? Desnaturalização? Vocês lembram? Escrevam aí. Então, literalmente, por mudança de calor e temperatura, ela perde essa parte mais funcional dela, tá? Então, perfeito. Bom, tem alguma outra coisa que eu quero praticamente encerrar essa aula? É sobre o último que a gente não falou, que ele é importantíssimo também. Ó, a gente falou de carboidrato, proteína, tá faltando um, que é o que dá, literalmente, uma proteína, mas que tem energia. Vocês lembram o nome dessa proteína que tem energia, por assim dizer? Vocês vão lembrar das enzimas.
tá? Ou seja, proteínas diferentonas, vamos dizer assim, beleza? Lembrem sempre, a enzima, uma das coisas que ele sempre coloca é modelo, chave e fechadura, ou seja, ela tem uma parte chamada de substrato. O que seria isso, Marcos? Vamos explicar. Ela tem uma parte chamada de substrato que literalmente vai se encaixar no sítio ativo. Aqui, ó, como se a gente tivesse uma portinha e essa chave aqui encaixa aqui. Aqui é o nosso sítio ativo, tá bom? Então, característica principal, modelo, chave e fechadura. Ou seja, o substrato se encaixa no lugar que tem, né, a princípio, o sítio ativo, que é literalmente onde está a enzima. Tá? O que seria o sítio ativo, de certa maneira? A gente pode dizer que é uma região da enzima que vai unir o substrato. Espera aí, você vai falar assim, não é possível, é só isso. É literalmente a região da enzima que o substrato vai entrar. Então, sítio ativo. Por que chama ativo? Porque é aqui que a gente vai ter as moléculas que vão atuar. Então, elas vão estar em atividade, ou elas vão estar ativas. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês lembrem. Perfeito? Enzima, lembra, sempre aumenta as reações. Isso é mais importante. Elas aumentam as reações químicas. Tá bom? Então, pense assim. Se eu não tenho enzima, a minha reação está devagar. Se eu tenho enzima, a minha reação vai ser mais rápida. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês lembrem, pessoal. Principal. Tá? Beleza. E, bom, acho que essa questão de praticamente organização é que a gente termina. Tem só uma coisinha que eu gostaria de falar, que tem a ver com esse tema que a gente falou, que é a teoria das células, né? Ou teoria celular. Teoria celular. Pessoal, o que seria isso? A teoria celular, vocês vão lembrar que são 3 princípios básicos. E aí é tudo alguma coisa. Ou seja, todos os seres vivos têm células vivas. Então, todo, e aí vocês complementam. E aí o que? Todos os seres vivos têm células vivas. Todo ou toda, vamos falar toda, toda célula é a unidade fundamental, principal da vida. Beleza? E a mais importante, toda célula vem de outra célula. São os 3 todos, tá? Literalmente a gente vai dizer que a célula era inorgânica e virou orgânica. Beleza? E aí vocês vão lembrar do experimento, lembra lá do ensino médio chamado experimento de Oparin, que ele pega e coloca um negócio lá e depois começa a nascer lava, e ele começa a falar, olha, nasceu porque deu isso aqui, tudo bem? Isso depois a gente fala que é chamada de teoria endossimbiótica, ou seja, é literalmente você explicar a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos que estão tendo ali nessas células, tá bom? É isso. Só um exercício mental com vocês. Vamos pensar do que eu te falei da teoria aqui. Essa célula que eu te falei, ela é uma célula que tem que ter uma certa complexidade. Ela seria eucariota ou procariota? Bom, depois vocês escrevam aí e me lembrem. Lembrem, eucariota. Tudo bem? Eu ia fazer um exercício, mas algumas pessoas não mandam. Mas lembre, pessoal, teoria de Oparin, a princípio, né? Literalmente, deu conservado ou observada criou vida, teoria endossimbiótica. Perfeito? O que está explicando? Mitocôndrias, cloroplastos nas células mais complexas, células eucariontes, tá bom? Bom, então na segunda parte que a gente teria para fazer do primeiro módulo, a gente se encerra por aqui. Vejo vocês na próxima aula.